Olá, meus alunos de Psicologia da Educação 1. Então, hoje eu preparei essa aula para vocês, que vai falar sobre as concepções de desenvolvimento e as repercussões na escola. Vocês têm como referência o livro da Cláudia Davis e da Zilma de Oliveira, que se chama Psicologia na Educação. Bom, então vamos lá, né? Esse é nosso primeira, a nossa primeira aula por vídeo, né? Então eu preparei com muito carinho para vocês. Nós vamos iniciar então nossos estudos sobre as concepções de desenvolvimento. Vocês já pararam para pensar como o homem aprende? Como que a criança aprende? Como que ela sai de um estágio de desenvolvimento X para outro Y? Como que ela se alfabetiza? Como que isso se dá? Né? A psicologia, ela se atenta a essas questões. Quais fatores vão influenciar nesse desenvolvimento? Por que uma criança anda mais rápido, outra demora mais para andar? O bebê já nasce com uma determinada personalidade? Ele puxou seu pai, sua mãe? Né? Ele é mais calmo, ele é mais agitado? Ele já nasce com essas características? Será que nós podemos dizer que filho de peixe, peixinho é? Nós já nascemos inteligentes ou não? Né? Então, esses são alguns questionamentos que eu faço para vocês, para a gente iniciar, então, esse estudo sobre as concepções de desenvolvimento. Né? Será que nós já nascemos inteligentes? Uns nascem mais inteligentes que outros? Como que é isso? Né? O conceito de desenvolvimento, como que o sujeito se desenvolve, está relacionado ao desenvolvimento da ciência, à visão de mundo em um determinado momento histórico. As concepções atuais, né, dizem respeito a um homem que se apropria de sua experiência histórico-cultural, né, que fala da influência da história e da cultura no seu desenvolvimento. Mas nem sempre foi assim. Né? Nós temos outras concepções de desenvolvimento. Vamos ver quais são elas. Primeiro, nós vamos falar sobre uma concepção inatista. A concepção inatista diz que os eventos que ocorrem após o nascimento não são essenciais ou importantes para o desenvolvimento. Então, é como se a criança já nascesse pronta. Nessa concepção, a criança já nasce com todas as suas características determinadas. O ambiente vai interferir o mínimo possível no desenvolvimento desse sujeito, dessa pessoa. Né? O ambiente só vai ali fornecer os nutrientes, enfim. Né? Se a pessoa dormir bem, comer bem, ela vai ter aquele desenvolvimento que estava determinado ao seu nascimento. Ou seja, suas qualidades e capacidades básicas já estariam praticamente prontas ao nascer. Imagine, né? Se você planta um caroço de manga, vai nascer manga. É como se fosse assim. Se o filho de uma pessoa considerada bem-sucedida ou que tem uma inteligência determinada, vai ser daquela forma. É como se o filho de peixe, peixinho é. O sujeito já nasce determinado até aquelas características. Né? Esses são os fundamentos da concepção inatista. Da onde surgiu essa concepção? Ela tem origem na teologia, né? Mas veja bem,
uma concepção, toda vez que eu falo isso, os alunos questionam, é uma concepção errônea, né? Que parte simplesmente do princípio que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Então, que o ser humano também foi criado pronto. Ele está pronto ao nascer, né? Isso é uma concepção errônea, né? A teologia hoje não prega isso, não fala disso. Mas, considerando, né, que muito tempo se passou, né, e que as pessoas interpretavam de formas diferentes, né, assim como foi a teoria evolucionista de Darwin, né? As pessoas entendiam que as mudanças aconteciam, mas, ou melhor, que o sujeito já nascia com aquelas mudanças, a evolução já estava pré-determinada, né? Então era um entendimento errôneo que não considerava as mudanças ambientais, as alterações ambientais no desenvolvimento de uma determinada espécie, né? O desenvolvimento humano era comparado a organismos inferiores, a organismos, por exemplo, que seguem basicamente as questões instintivas, né? Que seguem seus instintos. Por exemplo, as abelhas. As abelhas, elas não evoluem, elas mantêm aquele padrão, né? Constroem as colmeias, seguem lá, tem o zangão, né? A abelha rainha, produzem o mel. O ser humano não, ele se desenvolve. Então, não podemos comparar o ser humano com outros seres inferiores, com outros primatas, por exemplo, né? A origem também dessa concepção estava no início dos estudos, da embriologia. O que é embriologia? Né? Que estuda o embrião, né? O embrião ali, ele tem todas as características ali no embrião, né? Quando ele se constitui, né? Só que nós sabemos que depois disso vão ter outras influências que podem modificar ali o embrião, né? Mas, enfim, a concepção inatista, ela surge dessa visão inicial, né? Da embriologia, da teologia, uma concepção errônea do evolucionismo, que não considerava as questões das influências ambientais, né? E comparando o homem a organismos inferiores. Tudo bem, mas vamos lá. O que essa concepção errônea vai influenciar, vai implicar na sala de aula, por exemplo? Uma concepção que acredita que o ser humano não muda, que não há possibilidade de mudança, é uma concepção rígida, preconceituosa, pessimista, não dá possibilidade para o sujeito mudar. Imagine, a criança que tem uma determinada dificuldade de aprendizado, ela está fadada a permanecer assim. Seria muito cômodo para um professor. Essa criança não aprende, então tá bom, vai ficar assim. Não dá possibilidades para o aprendizado, né? Sem ter noção disso, alguns professores reproduzem essa concepção errônea. Por exemplo, quando fala assim para o professor do ano seguinte, você vai pegar o fulano é custoso, não aprende, você vai ter um trabalho com ele é hiperativo, né? Como se já tivesse dado ali aquela criança não tem possibilidade, né? Desconsiderando outros aspectos que vão estar ali envolvidos, como, por exemplo, o ambiente, né? A própria metodologia dessa professora, vários fatores que podem estar ali envolvidos nessa situação,
né? É muito fácil a gente acusar o sujeito, sem pensar em todas as variáveis, em todas as contingências que estão ali ao seu redor, né? Então, essa concepção é preconceituosa. Gerou, assim, muitas práticas na escola e gera até hoje. Aquelas práticas, por exemplo, de separar a turma A, que é a turma de alunos mais inteligentes, e a turma B, os mais fracos, né? Isso é uma concepção preconceituosa, né? Que não leva em consideração a interação entre os alunos. É como se fosse assim: o que é bom vai permanecer bom, o que tem notas ruins vai permanecer ruim. Não dá possibilidade de mudança. É preconceituosa, né? Diz assim: o irmão do aluno X vai ter dificuldade como ele, né? Já vai interpretando, já vai direcionando que aquele aluno vai aprender, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Ok? Cuidado com essa visão pessimista, rígida e autoritária. Vamos passar para a próxima concepção, que é a concepção ambientalista. A concepção ambientalista, ela parte do princípio que o ser humano é um papel em branco, que tudo que ele vai ser vai depender do ambiente. Todo o seu desenvolvimento tá ligado ao ambiente. Então, ele dá um grande poder, né, para o ambiente no desenvolvimento humano. Nesse sentido, o homem é um ser extremamente moldável, plástico. Você pode fazer o que você quiser, escrever o que quiser nessa folha em branco, né? As características do homem vai depender do ambiente em que ele vive. Então, se ele nasce num ambiente considerado pobre, ele vai ser determinado por aquele ambiente pobre de estímulos, né? Um ambiente pobre de recursos. Então, é como se ele tivesse determinado a ficar daquele jeito, porque o ambiente dele é aquele, certo? A origem dessa concepção. A origem está no empirismo, né? Na filosofia lá, que diz que a experiência sensorial é fonte do conhecimento. Então, nós precisamos experienciar para conhecer, certo? Nós precisamos experienciar. Nós somos essa página em branco ao nascer, tá? Na psicologia, nós vamos ter dois grandes expoentes, que o Watson e o Skinner. Burrus Frederick Skinner. Skinner muito estudado aí pelo pessoal da terapia cognitivo-comportamental, né? Ele tem a teoria dele, é muito utilizada com crianças com deficiências, crianças no transtorno do espectro autista, né? O Watson não, porque ele foi um teórico mais radical. Nós vamos ver isso depois, quando a gente for falar especificamente da teoria da teoria comportamentalista, melhor dizendo, ou behaviorista. Hoje eu só estou dizendo aonde que surgiu essa concepção, quais as influências dela. Então, não vou entrar nos conceitos, tá? do comportamentalismo. Então, princípio, né? A teoria ambientalista parte do princípio que todos os indivíduos buscam o prazer e tentam minimizar a dor, né? Então, aquilo que você é bem sucedido, que deu certo, você vai tentar repetir. O que deu errado, você vai, né, evitar aquilo.
Então, vamos pensar assim: a criança fez algo errado, levou um castigo. Então, ela vai evitar fazer aquilo novamente, certo? Então, é uma manipulação do ambiente para controlar o comportamento das pessoas. Vocês percebem que é uma manipulação? Se eu dou um castigo, se eu retiro algo da criança, quando ela tem um comportamento indesejável, eu estou manipulando o ambiente, as circunstâncias, para que ela tenha um comportamento que eu espero que tenha. Né? Quando, por exemplo, você reforça um comportamento de uma criança, ela juntou os brinquedos, você diz parabéns, isso mesmo, essa criança tenderá a repetir esse comportamento, né? Porque foi bem sucedido, ela foi reconhecida. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. Na verdade, é uma manipulação do comportamento das pessoas, certo? Essa, inclusive, é uma grande crítica à concepção ambientalista. Então, é como se uma pessoa que tem domínio das técnicas comportamentalistas, ela vai moldando, né? Vai fazendo com que as pessoas, né? Lógico que isso não é tão simples assim, demanda uma análise, né? Do ambiente, do comportamento, né? Ela pode desenvolver estratégias, né, para mudar o comportamento. Isso em relação a todo tipo de aprendizado. Né? Então, quais seriam as implicações da concepção ambientalista, né, para a educação? Então, se um ambiente que é determinante, então é importante o planejamento, né? Então, se um professor planejar bem as suas aulas, o aluno vai poder aprender tudo. Como? Né? Partindo de unidades menores, né? Graus de dificuldades menores para dificuldades, né, maiores, partindo de algo bem simples e gradativamente dificultando esse aprendizado, né? Nessa perspectiva, se o professor tem que planejar o ensino, quem que é responsável pelo aprendizado do aluno? Professor, certo? Então, a educação passa a ser entendida como tecnologia, como estratégias, né? Como que o professor faz para o aluno aprender, né? Ele tem que desenvolver estratégias, fazer um planejamento muito detalhado, né? Bem específico, com objetivos que vão desde os objetivos bem simples a gradativamente se tornando bem específicos, que vão se tornando cada vez mais gerais ou mais complexos, tá? Então, implica então em manipulação, né? Como eu já havia dito antes, né? Manipulação. Você, o educador, né? O professor, ele vai desenvolver estratégias para o aluno aprender. Então, é como se ele manipulasse o aluno para aprender. Ele desenvolve estratégias, é ele que tem o controle, ele que tem o domínio, certo? Uma das críticas a essa concepção ambientalista é justamente esta, né? Então, a responsabilidade de todo o aprendizado está no professor. Se o aluno não aprende, se ele tem dificuldades no aprender, é porque as estratégias utilizadas pelo professor não foram adequadas. O professor não fez um planejamento adequado, não desenvolveu estratégias, não planejou seus objetivos corretamente, certo? Não há preocupação com processos internos, como o raciocínio e as emoções do sujeito, e sim com a mudança de comportamento. Aquilo que você mede, aquilo que você viu, né? Então, você faz uma avaliação e o aluno conseguiu concluir, ótimo, né? Mas não está preocupado ali com outros aspectos que estejam envolvidos aí no comportamento,
né? Então, essa concepção, ela também tem as suas críticas, tá? Atualmente, ela já tem uma nova perspectiva, né? Os comportamentalistas, behavioristas, analistas do comportamento, melhor dizendo, já não pensam mais assim, né? Eles já consideram alguns processos internos, já consideram os processos internos, os raciocínios e até mesmo as emoções que podem ser descritas, certo? Mas eu estou dizendo em termos de desenvolvimento da ciência, no surgimento, né, dessas concepções. Bom, a terceira concepção que eu quero apresentar a vocês é a concepção interacionista. Essa concepção, ela já diz que o organismo e o meio exercem interação recíproca no desenvolvimento humano. Ou seja, não é nem o inatismo, nem o ambientalismo, é uma interação recíproca, tanto do organismo, aquilo que o sujeito já traz consigo ao nascer, como as questões ambientais do meio. É uma interação dialética entre esses dois fatores que vão fazer com que o sujeito tenha um determinado tipo de desenvolvimento, né? Quais são os teóricos que falam sobre isso? Nós temos Piaget e Vygotsky, né? Então, eles postulam a importância da relação entre o indivíduo e o ambiente na construção dos processos psicológicos, tá? Então, são tantos os aspectos que eu trago comigo ao nascer, quanto a interação, né, social com o ambiente que vão direcionar o meu desenvolvimento, tá? Nessa perspectiva, o indivíduo é ativo, tá? Então, a criança, ela é ativa no seu próprio desenvolvimento, né? Ela nem é sujeito apenas dos mecanismos de maturação, que é lá no interacionismo, né? Quando diz que o ambiente tem pouca influência, que o sujeito só vai amadurecendo, né? Que o ambiente vai ter a mínima influência possível, mas que ele vai amadurecendo, já vai ter suas características determinadas, e nem ele é submisso às imposições do ambiente, ele não é passivo às imposições do ambiente. Então, é uma concepção muito mais democrática, digamos assim, né? O sujeito, ele tem as suas características inatas, presentes nele ao nascer, mas o ambiente também tem a sua influência, vai interferir aí nesse desenvolvimento, né? De que adianta, por exemplo, eu ser filho de pais que têm um QI, uma inteligência altíssima, mas o ambiente que eu vivo não me estimula? Será que essa inteligência, todas essas potencialidades vão se desenvolver? Não sei, provavelmente não, depende, né? Isso a gente não tem como determinar, né? Como que isso vai se dar, né? Então, nós temos que levar em consideração aspectos sociais, históricos, nós temos que levar em consideração os aspectos inatos, maturacionais, da nossa maturação, né? Os nossos aspectos biológicos. Então, é uma interação entre esses dois fatores. Eu não posso dizer que a pessoa que nasceu na comunidade do morro vai virar traficante, né? Isso não. Existem vários fatores, né, que podem influenciar. Existe uma probabilidade? Existe, pela influência do meio, mas não é só o meio que determina o sujeito, certo? Então, isso
Por isso que a gente fala, é uma interação dialética, onde eu não sei determinar se é o organismo ou se é o meio que vai ter que vai ter a influência maior. Bom, vou deixar aqui para vocês aí as implicações do interacionismo. Vou deixar isso aqui para vocês pensarem. Fica aqui uma atividade para a próxima aula para vocês enviarem no meu e-mail. Então, quais seriam as implicações dessa teoria? Vocês vão pesquisar. Eu já dei a dica de uma referência, né, que é a Cláudia Davis e a Zilma de Oliveira, que é esse livrinho aqui, certo? Então, vocês podem procurar lá e vamos pensar as implicações do interacionismo, né? Será que até a gente pode pensar que o interacionismo favorece a inclusão daquelas crianças que têm algum tipo de deficiência? O inatismo diria que se o sujeito nasceu deficiente, ele vai morrer deficiente e pronto, não há muito o que se fazer, né? O ambientalismo afirmaria, esse sujeito vai se desenvolver, ele vai conseguir aprender, ele tem todas as possibilidades. E o que o interacionismo diria sobre isso? O que essa concepção afirma? Né? Como que isso se dá? Quais valores que deve ser considerado nesse processo? Né? O interacionismo, a concepção mais atual e que embasa grande parte das teorias psicológicas, das teorias da educação. Tá? Como eu disse, Piaget e Vygotsky, dentre inúmeros outros que vocês vão estudar no curso de pedagogia. Certo? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Escrevam uma lauda e me enviem para o e-mail. Essa é a atividade referente à aula do dia 24 de março de 2020. Ok? Então, muito obrigada a vocês. Aguardem o próximo vídeo e, como dizem aí, por aí, curta o meu canal. Obrigada, beijos.